Eu sou diretora executiva adjunta do Inhotim, estou lá desde 2009, já passei pela área de comunicação, iniciei lá como coordenadora de comunicação, depois assumi a diretoria de inclusão e cidadania e toda a relação com a comunidade, e há 2 anos acumulei a gestão direta de comunicação, de educação, relação com a comunidade e também projetos e captação. Evidentemente que tem uma equipe absolutamente engajada nas questões do Inhotim enfim, e agora nesse painel aqui fazer esse recorte sobre a questão de sustentabilidade do Inhotim. O Instituto, a gente completou 10 anos esse ano e ele nasce de uma forma muito intuitiva, sem planejamento estratégico, sem um orçamento pré-definido. Ele nasce de uma ideia, de um visionário, de um empresário, do ramo da mineração, quando a mineração batia aí a casa dos $120 a tonelada, o Platts estava muito alto. E o Bernardo, conhecido, um empresário desse ramo, onde a imprensa nacional e internacional sempre colocou o Bernardo como o milionário, o magnata, o exótico. E é da cabeça desse homem que surge a ideia de um lugar que já nasce absolutamente ambicioso. Um lugar de arte contemporânea num jardim botânico. E as dimensões e as metas e todos os propósitos que estavam na cabeça do nosso idealizador eram grandiosas. E aí o Inhotim surge. Recentemente eu estive no México e encontrei com o curador do Museu de Arte Contemporânea da Universidade Autônoma da Cidade do México e ele falou comigo assim: eu estive lá na abertura em 2006, não entendi nada, achei que era uma coisa louca de um Fitzgerald, alguma coisa assim. E só que eu tive agora há 2 anos e vi que o projeto se consolidou, que virou um projeto consistente. Então, a origem do Inhotim é essa, e internamente a gente percebe que a gente tem que dar essa publicidade para o lugar que nasceu dessa maneira, mas que ganhou uma dimensão social, educacional, artística, cultural, ambiental, e que aí a gente entra na questão da sustentabilidade. Por quê? O que a gente está falando de Inhotim, rapidamente? A gente está falando de um acervo de 1.300 obras, de mais de 100 artistas, de mais de 30 países. Um jardim botânico que participa da Rede Brasileira de Jardim Botânico desde 2010, com mais de 5.000 espécies na coleção de todos os continentes. E o fato de participar da Rede de Jardim Botânico implica em a gente seguir um protocolo de pesquisa, de preservação de espécie, de educação ambiental. Então, o fato de sermos Jardim Botânico nos implica numa agenda muito ampla nessa área. Em 2009, quando eu cheguei no Inhotim, a gente tinha uma área de visitação de 45 hectares. Hoje são 140 hectares de visitação, sendo que 32 hectares a gente tem todo um trabalho paisagístico. Visitantes, em 2015, a gente fechou com quase 400 mil visitantes. E da abertura até agosto, setembro desse ano, a gente ultrapassou os 2,5 milhões de visitantes do Brasil. Em 2015, a gente teve registro de pessoas dos 27 estados da federação e pessoas de diversos países. Além disso, todo esse acervo de arte contemporânea e de botânica, eles são a base de dezenas de projetos educativos que nós desenvolvemos, e anualmente a gente já atende mais de 60 mil crianças, professores, pessoas da comunidade escolar. Além disso, Inhotim é muito conhecido pela escala, pela toda a linha superlativa do Inhotim, mas a gente tem uma relação muito próxima, muito intrínseca, muito inteirada com a nossa comunidade ali de Brumadinho, Mário Campos, Bicas, Igarapé, toda aquela região ali do entorno. Seja porque nós geramos
somos o segundo maior empregador da região, empregamos diretamente 700 funcionários, indiretamente mais de 3.000 trabalhadores na rede de gastronomia, de hotelaria. Então, a gente tem uma presença muito importante ali. Agora, toda essa grandiosidade implica também num custo de manutenção muito alto, né? A gente tem um orçamento, esse ano, aprovado pelo Conselho de Administração, de 42 milhões de reais. Então, a gente é grande, a gente atrai visitante, a gente tem muito conteúdo, por um lado, mas, por outro, a gente tem o desafio de pagar a conta, né? Quem que paga essa conta? E o Inhotim, durante muito tempo, foi visto como o espaço de um dono só, porque realmente, na década de 90, quando o Bernardo começa a formar o Inhotim, e até 2006, 2007, 2008, 100% do investimento era dele, né? Então, todo o investimento inicial foi de uma pessoa só. E aí, como é que a gente muda isso, né? Como é que a gente cria uma plataforma de que esse lugar, que era privado, vira um lugar público de alcance social enorme? A gente, primeiro, tem a vantagem da gente ter uma infinita possibilidade de agendas, de projetos, de relacionamento com marcas, com patrocinadores, com várias instituições. Então, a gente pode trabalhar projetos socioeducativos na área de arte, botânica, biodiversidade, meio ambiente, comunitário, tradições culturais. Nós temos 6 comunidades quilombolas em Brumadinho, 4 reconhecidas pela Fundação Palmares, e que a gente tem uma relação muito próxima. A gente tem área de turismo, a gente é uma âncora de desenvolvimento regional por meio de turismo. Então, a gente consegue ter essas dimensões todas a nosso favor, né? E do orçamento, a pizza que a Lucimara mencionava, né, não é tão coloridinha. A gente tem aqui 56% de projetos e convênios, e projetos aqui, Lei Rouanet, lei estadual, contrato com o Estado, a gente atende, faz formação de alunos e professores, com prefeituras. A gente tem 17% de bilheteria e eventos, a gente aluga muitos espaços de Inhotim, para eventos mais corporativos. A gente também faz eventos como casamento, batizado, mas isso é menos, a receita maior é de eventos corporativos. Também temos aqui esses 23%, doações e verbas diretas, leia-se, Bernardo Paz. A gente ainda tem 23% de recursos vindos diretamente do Bernardo, e 4% da área de gastronomia, lojas, cerâmica, que são os negócios, são empresas, são outros CNPJs terceirizados que fazem esse atendimento no Inhotim. Então, o que a gente tem pensado e buscado de diversão de fontes de recursos? A gente tem todos os projetos, a gente inscreve o Plano Anual de Atividades no Ministério da Cultura, a gente tem a autorização para buscar, né, os projetos por meio de leis. Nós somos um dos maiores, como é que diz? Captadores, isso, e da área de captação. Nós somos um dos maiores captadores de Lei Rouanet do país, mas a gente também sabe que a gente tem que criar outras alternativas. Então, o que a gente tem? A gente tem um programa de amigos do Inhotim, que tem desde 2011. Hoje a gente tem uma base de amigos em torno de 1.000 amigos, que geram recurso, esse ano, em torno de 350 mil reais de amigos, né, pessoas físicas. A gente iniciou, o ano passado, um formato de patrocínio de galeria. Até 2015, a gente tinha um patrocínio do parque, da manutenção para todas as obras. O ano passado, a gente fez uma proposta para o Santander e foi a primeira galeria patrocinada especificamente por um patrocinador, que é a Galeria da Cláudia Andujá, inaugurada o ano passado. Isso iniciou um novo formato, uma possibilidade não só de novas construções, mas também de manutenção das galerias, porque esses 42 milhões que eu estava falando para vocês é da manutenção, é folha e manutenção do parque, né? Isso não tem investimento, não tem nenhuma obra, nenhum jardim novo implicado aí. Então, a gente começou com esse projeto.
Também, em função da Galeria Cláudia Andujá, nós inauguramos o ano passado o Círculo de Patronos. Então, nós convidamos 25 apoiadores da galeria, do trabalho da Cláudia Andujá. Essas pessoas tiveram um incentivo, ganharam um múltiplo, né, com 3 fotografias assinadas com as obras da Cláudia Andujá. Cláudia Andujá passou 30 anos com os Yanomamis, fez um trabalho excepcional, e nós inauguramos uma galeria com 500 fotos sensacionais da Cláudia, desse período, e aí a gente fez esse Círculo de Patronos. Se mostrou muito eficiente, porque as pessoas se engajaram nessa causa, né, dessa discussão proposta pela obra da artista. Teve um ganho, teve o múltiplo, mas também participou, e até lá a gente, né, tem o nome das pessoas que participaram ativamente da inauguração daquela obra. Diante dessa experiência, nós estamos criando agora o Patrono Inhotim, 2 vezes por ano, onde a gente quer envolver esse apoiador, mas a gente também quer ativar os artistas da nossa coleção para que eles também se comprometam com a sustentabilidade do Inhotim, com a sustentabilidade da galeria, com a sustentabilidade do parque. E isso no Inhotim tem que ser muito, muito claro, porque não é só a galeria, porque a galeria sem o jardim não faz sentido, e o jardim sem a galeria também não faz, né? Porque é um lugar único, tem toda aquela experiência ali que é diferenciada. Então, a gente está inaugurando essa possibilidade, inclusive de que esses apoiadores, parte eles tenham renúncia fiscal e parte seja verba direta. Porque essa questão de verba direta e patrocínio é muito interessante. Quando a gente está construindo o planejamento do Inhotim, o que acontece? Nem tudo a gente pode pagar por Lei Rouanet. Então, como é um parque, como tem aquelas características, muitas despesas a gente precisa ter recurso direto para poder pagar. Seja a compra do peixinho, da obra do Cildo, seja enxado, seja um insumo que não vai no plano anual. E um outro formato que a gente também tem buscado de diversificação de receita, e não necessariamente receita direta, são parcerias com instituições como, por exemplo, o BID. O ano passado nós assinamos uma cooperação técnica com eles, onde a gente tem vários projetos dentro desse guarda-chuva, projeto de $700 mil, entre eles, desenvolvimento da valoração da marca do Inhotim. A gente não sabe quanto custa efetivamente a marca Inhotim, e isso é fundamental para a nossa plataforma de captação nacional e internacional. Também temos a visibilidade. O ano que vem nós vamos realizar em Washington, através desse projeto, a primeira exposição internacional de Inhotim, no propósito de dar visibilidade ao Instituto e proporcionar a possibilidade de que a gente consiga patrocinadores, né, no exterior. E aí tem outros projetos, subprojetos também dentro dessa parceria. Um outro tipo de receita que a gente tem criado é uma cooperação técnica que a gente está finalizando com a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECID, onde eles têm um recurso para desenvolvimento de comunidades afrodescendentes. Então, nós vamos desenvolver um projeto de agricultura familiar com algumas orgânico com famílias das comunidades de Marinhos e Sapé. Então, é um recurso de €70 mil, mas que durante um ano a gente vai desenvolver esse projeto junto, né, com essas comunidades. E aí a gente tem que pensar que sustentabilidade, a gente não está falando apenas de finança, mas a gente também está falando de desenvolvimento local, regional, de maneira sustentável, onde não interessa ao Inhotim criar uma ilha, se isso sustentar e não ter um compromisso com o desenvolvimento dessa comunidade onde está inserido. Uma outra possibilidade que a gente tem buscado é a criação de empresas non-profit nos Estados Unidos e na Europa. Na Alemanha já está mais adiantado, onde a gente vai criar essas empresas, porque o que a gente sente? Inhotim tem uma visibilidade internacional muito significativa. A gente tem, em outros países, um mecenato com muito mais tradição do que aqui no Brasil, e a gente precisa criar canais para que essas pessoas que têm os recursos, que têm a tradição, que elas possam também investir no Inhotim. Mas qual que é o principal desafio da sustentabilidade do Inhotim, que eu imagino que seja de muitas instituições que estão aqui? Claro que a gente sabe que a gente tem que fazer planejamento, que a gente tem que buscar parceria, que a gente tem que articular conteúdos, a gente tem que criar associação de marcas entre a marca Inhotim com a marca do patrocinador, mas
especialmente nesses últimos 2 anos, que eu tenho lidado mais com essa área de projetos de captação, apresentação de Inhotim para patrocinadores, para diretores de marketing ou para poder público, representantes, o que eu percebo? Que o desafio, muito mais do que ser esse desafio endógeno às instituições, não estou dizendo que não exista, precisa, mas é o desafio de fazer com que as pessoas percebam que cultura afeta a vida das pessoas, que a gente pode alterar essa realidade do país ou a realidade local por meio do acesso à cultura, não só desse acesso, mas da apropriação desses meios culturais. Então, quando a gente pensa diversificar a fonte, óbvio que a gente tem que pensar as ferramentas, definir as estratégias, planejamento de curto, médio e longo prazo, mas eu acho que o desafio maior é estar num país, estar numa sociedade onde as pessoas encaram cultura ou como uma possibilidade de consumir cultura ou como uma questão de até gostar, ser simpatizante da cultura, mas não ver a cultura como ferramenta de mudança, de transformação das pessoas, de olhar para o Inhotim ou para várias instituições aqui e falar, estas atividades, elas mudam a percepção da vida dessas pessoas. E só queria contar, eu estava recentemente no México, tem 2 semanas, então isso está muito presente aqui para mim, é uma declaração de uma menina de 16 anos, quilombola, que participa de um projeto educativo do Inhotim. Porque quando a gente dá nome às pessoas, fica diferente, né? Quando a Jana estava aqui do Mar falando, quando a gente vê o nome das pessoas, o rosto das pessoas, a gente tangibiliza o que é cultura, o que é sustentabilidade, o que é tudo que está sendo discutido aqui nesse fórum. E a Rayane, ela deu um depoimento lá no museu, falando o seguinte, olha, na minha comunidade, eu achava que eu não ia dar em nada. Né? Sou negra, sou pobre, estou lá nessa comunidade, as pessoas falavam que eu não ia servir para nada nessa vida. Mas desde que eu estou no Inhotim, que eu estou participando desse projeto laboratório, que é o projeto mais antigo do Inhotim, eu descobri que eu posso ser o que eu quiser. Eu posso me expressar com música, eu posso me expressar com palavras, eu posso me expressar com minha dança, eu posso me expressar com o que eu quiser. Na verdade, eu aprendi que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E eu vou fazer. Eu tenho autonomia para isso. Então, quando você vê um depoimento desse, que você pode multiplicar aí por centenas de pessoas que acessam as nossas instituições, que têm essa relação, e aí não é nada de messianismo, como foi dito hoje de manhã, ou nada que a gente não precisa entrar, porque já foi falado muita coisa dessa relação, não só de troca, mas uma relação mais orgânica entre nós, instituições culturais, e a sociedade onde que a gente está inserido, é para a gente pensar que essa sustentabilidade, esse recurso, ele pode ser transformado em carteira de identidade, em trajetória de jovens, de crianças, de adultos, de velhos. Então, é isso. Eu acho que sustentabilidade, mais do que termos várias plataformas de associação de conteúdo com ferramentas, com estratégias, brand, é a gente pensar como que a gente vai contaminando esse país que a gente vive num momento tão difícil que a gente vive, de valores, de todos esses questionamentos, como que a gente tangibiliza isso em gente, porque eu acho que a gente está falando aqui o tempo todo de gente, a gente não está falando de outra coisa, mesmo quando a gente fala de plataforma de recursos, né, Lucimara? Então, muito obrigada pela atenção.